Olá, está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E no programa de hoje nós vamos falar sobre alienação parental. E para tratar desse tema, o MP Cidadão tem o prazer de receber a promotora de justiça, Luciana Direito, ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Civil, aqui do MP do Rio de Janeiro, a doutora Cristiane Bernstein, ela que é subcoordenadora do CAU Cível, e também Beatrice Marinho Paulo, que é psicóloga do Grupo de Apoio Técnico Especializado, o GAT, aqui do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Bom, eu queria começar com a doutora Luciana. Doutora Luciana, o que é exatamente alienação parental? Bom, a alienação parental ocorre quando um dos genitores tenta denegrir a imagem do outro perante o filho menor, né? Criança ou adolescente. Quando numa separação, o pai ou a mãe começa a denegrir a imagem ou impedir as visitações do outro genitor, né? Você então tem o que se chama de alienação parental. Quer dizer, o sujeito passivo, quer dizer, o destinatário do problema é a criança? É a criança, o né? destinatário da alienação parental é normalmente a criança que está envolvida numa disputa, seja de guarda ou num processo de divórcio, onde a relação conjugal entre os pais dessa criança foi rompida. Não necessariamente é exercida por um dos genitores, às vezes um avó, outra avó, enfim, parentes próximos, aqueles às vezes que detêm a guarda da criança e que então começam a macular a imagem de um dos genitores. Doutora Beatriz, a vítima é um alienado específico, vamos dizer assim, alguém que não tem uma percepção clara de determinada realidade. Deixa eu só fazer um adendo. Embora seja verdade, a maior parte das alienações realmente aconteçam nessas situações de rompimento da relação, né, quando está um divórcio, uma briga pela guarda, elas podem acontecer durante o casamento também. Então é possível isso. O que a gente chama de alienado é o genitor que está sendo separado ou interrompido esse contato com o filho, embora a vítima seja sempre a criança. Mas a gente usa esses termos alienador ou alienadora para o genitor que faz a campanha difamatória e que comete essa violência psicológica, porque a alienação parental é uma violência psicológica que a criança sofre, e alienado é aquele que é impedido de exercer a sua parentalidade. Esse processo ele acontece sempre de forma consciente? O alienador ele tem essa determinação de desmoralizar, de menosprezar a imagem do outro? Não, assim, eu diria que não é uma coisa sempre consciente. É até um problema isso, porque eu participo de vários grupos de WhatsApp que tem alienadores e grupos de alienados, e o grupo das pessoas alienadas tem essa ideia de que o alienador é sempre aquela pessoa perversa, né, má, não é? Mas nem todos fazem isso dessa forma consciente, dessa forma realmente estou criando várias mentiras embora isso exista também, é o clássico, né, a alienação clássica é essa, mas existem muitos casos em que a pessoa faz isso. Tem um advogado, Paulo Alégua, né, que ele é especialista nesse tema, e ele foi um pai alienado durante muito tempo, e ele diz uma coisa que é verdade: todos nós em algum momento da vida alienamos. Todos nós, mesmo quando nos damos bem com o nosso parceiro, com a nossa parceira, tem sempre uma hora que você está brigando na frente do filho e aí de repente fala: mas como você pode fazer isso? Mas será que é possível? Eu não posso contar com você para nada? Isso já seria considerado alienação, mas quando a gente fala de alienação aqui no direito, essa questão que é essa violência psicológica é aquela coisa mais contumaz, né, que acontece sempre. E mesmo essa nem sempre é tão consciente assim, porque pode ser que uma pessoa que esteja tomada por um monte de sentimentos, não tenha consciência, clareza do quanto que aquilo está fazendo mal para o seu filho. Também existem esses casos, que um pouco de esclarecimento resolve, né? Porque o que acontece é o seguinte: na verdade, ela só é um problema quando ela causa, né, uma interrupção, um rompimento no exercício da parentalidade, né? Como a Beatriz bem colocou, né? Muitas vezes na constância do casamento, numa briga, numa exaltação de ânimos, né? Você vê às vezes
ambos pais brigando, podem dizer, mas você também não serve para nada, é um imprestável. Mas se aquilo não gera, né, um rompimento no exercício da parentalidade, aquilo fica como uma explosão, fica assim uma coisa no ar, né? Porque o impacto negativo da alienação parental é quando há justamente essa interrupção, essa problemática no exercício da parentalidade. Então, Luciana, como é que chega essa questão para o Ministério Público? Como é que isso vira objeto do promotor de justiça? Que momento que é o contato com essa temática? Bom, o promotor de justiça, ele pode identificar essas alienações normalmente quando está trabalhando numa vara de família, onde, num caso de divórcio, ou de guarda, ou de regulamentação de visitas, né, um dos genitores, aquele que é o alienado, se queixa, né, de não estar conseguindo exercer a sua parentalidade, não está conseguindo ter uma visitação regular, não está conseguindo, está tendo omitido de dados, porque, por exemplo, há uma questão delicada que é quando o alienador, por exemplo, muda a criança de escola sem consultar o outro genitor. Então, quando ele se sente alijado desse processo de parentalidade, ele normalmente procura, né, via judicial, seja nos autos de um processo de separação, de guarda, de divórcio, seja através, buscando o Ministério Público, a Defensoria Pública, né, se queixando desse rompimento do seu exercício da parentalidade. Doutora Beatriz, e as consequências para a criança e para o adolescente? São situações que podem ser reversíveis ou tem situações que a imagem do outro ficou deteriorada na tal maneira que não se recupera? A alienação parental, ela existe enquanto conceito, né, foi nomeada pelo Richard Gardner, que é um psiquiatra americano. Então, ele, quando deu esse nome, na verdade, ele chamou de síndrome da alienação parental, que é uma outra polêmica, mas ele dividiu em 3 estágios, leve, médio e grave, de acordo exatamente com quanto que esses efeitos já estavam impregnados na criança, no filho, quanto que eles ainda podiam ser mais ou menos facilmente reversíveis. Então, assim, no estágio leve é bem tranquilo, no estágio médio também dá para reverter, no estágio grave aí já complica. Não estou dizendo que é irreversível, mas deixa marcas muito fortes e é complicado, porque são filhos que às vezes têm horror do pai, como se fosse mesmo um monstro da Lagoa Negra. Então, ainda que o juiz mande, que a justiça ordene, que a gente tente fazer um trabalho, não é fácil, porque ele mesmo já tem esse pavor, esse pânico da figura paterna ou materna, né, daquele que foi o alvo da alienação. Doutora Luciana, e quais as consequências jurídicas desse que criou o monstro do Lago Negro na figura do outro? Bom, a Lei da Alienação Parental de 2010, 12.318, ela elenca, né, em termos do mais leve ao mais grave, né, diversas consequências se comprovada a prática da alienação parental. Então, elas vão desde uma advertência do juiz, o juiz chama e adverte que aquela atitude não será mais tolerada, até o que é o mais grave, que seria a perda do poder parental, né? A inversão da guarda, se estiver na guarda de uma inversão da guarda, né? E a perda do poder parental. Né? E entre elas tem um acompanhamento psicológico, né? Tem uma ampliação da visitação, se for o caso de visitação. Então, a lei elenca do mais leve ao mais severo as consequências da alienação parental. Agora, está me ocorrendo aqui uma situação, não sei se já está acontecendo, uma eventual ação, por exemplo, por danos morais, por conta ali do alienado, ter perdido esse contato com seu parente próximo, ou ter sofrido por essa ausência por conta de uma ação do alienador. Sim, pode ser, mas assim, o que a lei, né, justamente, ela vem evitar que isso ocorra, né, porque se identificado, ela corre num processo incidental, né, de alienação parental, onde se busca, né, com estudos e tudo, e pareceres, resguardá-la o mais previamente possível, ou seja, não deixar escalonar esse ponto. É claro, como a doutora Beatriz colocou, né, existem casos de alienações severas, onde, por exemplo, falsas memórias são implantadas na criança, então ela não consegue conviver
com aquele genitor alienado, né? E aí você gera questões muitas vezes psicológicas irreversíveis na criança e no genitor alienado também. Bom, o programa está sensacional, a gente vai fazer um pequeno intervalo, não saia daí, MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e o tema de hoje é alienação parental. E nesse bloco nós estamos trazendo aqui participar conosco a Procuradora de Justiça e Subcoordenadora do CAU Cível, a doutora Cristiane Bernstein Seixas. Mas eu quero continuar aqui para retomar, antes de passar para a nossa nova convidada do bloco, perguntar para a senhora, doutora Luciana, o que é o projeto Pais em Paz Restaurando Laços. Então, esse projeto surgiu, né, no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através do CAU Cível, para tentarmos identificar o mais brevemente possível alguma questão envolvendo alienação parental e, como o próprio nome, né, do projeto sugere, né, que possamos restaurar esses laços familiares, né? Então, o colega, né, vai identificar se ele na prática diária dele há alguma indício de alienação parental esteja ocorrendo e vai encaminhar para o nosso projeto. Uhum. Agora, doutora Cristiane, como é que é possível combater a alienação parental? Através de um trabalho extra-autos, né? O promotor, nesse nosso projeto, o promotor verificando que existe essa possibilidade da alienação parental, vai encaminhar para um trabalho psicológico. O enfrentamento é no sentido de trabalhar tanto o pai quanto a mãe ou o outro parente que venha eventualmente a cometer a alienação parental, no sentido de atenuar o tratamento que ele dá à criança, né, e com isso resolver a questão. Uhum. É possível vocês terem a percepção que foi possível restaurar esses laços? É possível ver alguma situação que estava bem deformada, doutora Luciana, depois, doutora Beatriz, se é possível a gente ter uma recuperação de uma situação anterior? Como foi falado no bloco anterior, né, existem graus de alienação, né? O grau mais leve, o grau moderado e o grau mais grave. Nos dois primeiros, né, o que a gente percebe é que muitas vezes falta esse diálogo, falta essa interação, né, familiar mesmo. Então, temos tido êxito, né? Por exemplo, o projeto começou em Caxias e temos tido resultados bastante positivos com esses encontros, né? E realmente restaurando esses laços familiares, onde conseguimos combater, um caso específico, onde o pai estava sem ver a filha, né? Conseguimos restaurar a visitação. O próximo passo é ampliar a visitação. Então, a gente tem, sim, conseguido ter resultados bastante satisfatórios, bastante positivos. Doutora Cristiane, e os outros MPs Brasil afora também têm se ocupado com essa questão? É uma coisa que vocês têm desenvolvido mais no âmbito do Rio de Janeiro? Há alguma notícia disso estar sendo tratado em outros estados também? Existe, desde o ano passado, uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público em relação ao combate à alienação parental. Nós não entramos em contato com os outros ministérios públicos. A ideia do nosso projeto vem a partir dessa recomendação. Eu acredito que isso tenha levantado a questão nos outros estados, mas eu não... Uhum. Mas não é uma questão que necessariamente passe por uma judicialização, né? Esse tema ele pode ser tratado sem que haja um conflito judicial? Pode. É mais fácil para o promotor perceber que existe essa questão através do processo, né? Geralmente o promotor que trabalha com essa questão é o promotor que atua na área de família, que tem atribuição em família. Então é muito mais fácil você perceber isso num processo, até porque
essas questões, elas eclodem e vão desaguar exatamente na justiça. Mas nada impede que também, através de... essa notícia seja dada de outra forma. Quer dizer, doutora Cristiane, o promotor ele pode estar envolvido numa questão ali que não tem especificamente a ver com alienação parental, mas ele detecta que... Exato. Existe o processo próprio de alienação parental, mas numa questão de disputa de guarda, você, subrepticiamente, aquilo você percebe, pode não ter sido nomeado como tal, mas você vai perceber que aquilo existe. E é exatamente esse ponto que a gente procura chegar, que o promotor perceba e resolva tratar isso, porque pela lei da alienação parental, ela prevê a inversão de guarda e ponto. Mas você não vai... Como fazer isso com uma criança que ouviu falar mal do outro genitor a vida inteira? Isso é uma violência. Você tem que trabalhar isso. Pois é, doutora Luciana, o promotor de justiça fica numa saia justa às vezes, né? Porque tem que advertir as partes envolvidas ali, olha, você está cometendo alienação parental. É verdade, né? Por isso, assim, tem essa gradação, mas o importante é que isso seja trabalhado da forma mais suave possível, né? Para que se possa, né, conseguir resultados melhores e resultados mais duradouros, né? Assim, o nosso projeto, ele trabalha também com uma campanha de conscientização, né? A gente tem trabalhado na internet, num linguajar simplificado, né, para abranger a sociedade, conscientizando do que seja alienação parental. Por exemplo, a prática de não chamar o filho ao telefone quando outro genitor liga, uma alienação parental. A prática de não comunicar algum evento escolar é uma prática de alienação parental. Às vezes são condutas simples que no dia a dia passam desapercebidas e que a gente tem por objetivo também do projeto conscientizar a sociedade do que seja alienação parental. Quer dizer, doutora Cristiane, a alienação parental, ela pode se dar inconscientemente também, né? A pessoa pode fazer aquilo sem maldade, ela precisa talvez ser reeducada também como adulto? Ela pode se dar inconscientemente, mas talvez por ela ser mais suave, quando ela seja feita dessa forma inconsciente, não seja o que mais chega a nós. O que normalmente a gente trata é a mais forte, a mais intencional mesmo. Que acaba acarretando consequências mais visíveis, né? A criança vai se imbuindo daquilo, né? E muitas vezes ela não sabe que o pai ou a mãe um dia procurou ele na vida, porque justamente... Então ela, não, meu pai nunca quis saber de mim. E na verdade é a mãe que nunca deixou o pai se chegar àquela criança. Então a gente, quando trata nesse projeto, é esse grau mais intenso. Porque no dia a dia, qualquer um de nós pode fazer isso, sem querer. Mas, por não ser de uma forma intermitente, ela não acarreta esse dano psicológico na criança. Quer dizer, a alienação parental, doutora Luciana, ela tem muito mais ambiente quando você tem incapazes, tem menores ali de 18 anos, né? Sim. Mas, às vezes, a pessoa vai chegar à idade maior, maioridade, né? E o dano está feito. Está feito. Tem um documentário muito interessante, que foi um livro que depois virou um documentário, né? Que são depoimentos de pessoas que sofreram alienação parental e como isso teve consequências nefastas na sua vida adulta, né? Que chama-se a morte inventada, né? Porque o alienador, né, de uma forma gravosa, ele implanta naquela criança as falsas memórias, as falsas lembranças do alienado, né? Então aquela criança começa a ter a rejeição acreditando que aquele afastamento foi proposital, acreditando que o outro era um monstro, né? E como que isso, muitas vezes, gera, né, consequências psicológicas extremamente gravosas para essa criança que se torna adulta um dia, que vai ser pai, vai ser mãe um dia, e como isso o afeta nos seus relacionamentos futuros. Né? Olha, gente, o programa está muito interessante. Você depois, por favor, replique o nosso programa. A gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta já já com o nosso MP Cidadão. Não saia daí.
E nós estamos de volta com o nosso último bloco do MP Cidadão, né? Hoje falando de alienação parental. E nesse bloco, de novo, estou aqui com a doutora Beatriz Marinho Paulo para a gente discutir mais alguns pontos. Tem uma estatística aqui, doutora Luciana, eu queria abordar com a senhora. Aqui no estado do Rio de Janeiro, somente no ano agora de 2016, foram quase 37 mil pedidos de divórcio no estado do Rio de Janeiro, sendo 20 mil separações litigiosas. E também foram registrados mais de 10 mil pedidos de guarda e cerca de 70 ações de alienação parental. Por terem sempre a preferência na guarda dos filhos, as mulheres acabam cometendo mais a alienação parental? Historicamente, né, sim, a gente tem mais dados de mulheres alienadoras, né, em relação aos pais alienadores. Mas isso não é 100%, obviamente, né? Porque isso é um histórico de que a mulher permanecia, né? Os filhos normalmente permaneciam sob a guarda materna, o que hoje também já se alterou com a lei da guarda compartilhada, né? Onde as guardas são compartilhadas, a guarda é compartilhada entre os pais. Mas pode-se dizer que ainda hoje a maioria das alienações são feitas pelas mulheres. Uhum. Doutora Beatriz, é possível juntar esses caquinhos depois de um dano, feito um dano na emoção? Como é que haja trabalho psicológico, né? Eu estava aqui ouvindo vocês e estou pensando que também acho muito importante ressaltar que, assim, as mulheres praticam mais alienação parental, é verdade, mas a gente tem que ter sempre ciência que a alienação parental é uma coisa horrorosa, seja lá por quem praticar, seja mulher, seja o homem, seja a avó ou o avô, que às vezes é a avó ou o avô que pratica contra o pai e a mãe, mas a gente tem que ter muito cuidado de não banalizar, porque também é um tema que a gente ouve agora em qualquer ação, né? Mesmo que não seja uma ação de alienação parental, você tem um divórcio, tem uma separação, tem uma guarda, tem uma ação dano moral por abandono afetivo, né? Que não tem nada a ver a princípio. E a alegação vai ser sempre, mas houve alienação parental. Então, assim, quando chega para o projeto, eu acho que o maior cuidado, ou para o projeto, ou mesmo para uma avaliação, por exemplo, um caso de denúncia de abuso sexual, de pai contra filho, que aí o pai diz que não, que é alienação, que é uma falsa denúncia, seja uma avaliação psicológica, ou seja, dentro do projeto Pais em Paz, é muito, muito importante que tenha muito cuidado, muito critério, porque tem assim, não tem uma ou duas possibilidades, são milhares de possibilidades. Você tem a possibilidade de realmente estar ocorrendo uma alienação parental que tem que ser combatida, com certeza, assim, com ênfase, né? Mas, ao mesmo tempo, existe abandono afetivo. É verdade que tem pais que abandonam seus filhos, eles é que não procuram. Existem casos que são mistos, né? Às vezes chegaram casos lá que eu vi assim, que o pai alega que ele não conviveu com o filho porque a mãe não deixou. E a mãe alega que ele abandonou. E quando você vai cafucar, né, e saber mais sobre a história, você vê que realmente houve um certo impedimento dessa mãe no início, por N razões, porque algumas pessoas confundem não estar pagando alimentos com ter direito de ver o filho, porque tem mães que foram agredidas, sofreram muito e tem medo de que o filho sofra, enfim, por milhares de razões que tenham. E ele botou alguma dificuldade para o pai realmente ver o filho. Mas aí o pai foi e se acomodou. Assim, ela não está deixando, então deixa, e some. Então, tem o abandono afetivo também, que é desculpado, né? O pai usa aquele argumento da alienação, quando, na verdade, ali teve uma falta de combate. Porque a alienação verdadeira é quando o pai ou a mãe, aquele que está sendo alienado, está lá tentando exercer aquela parentalidade, está tentando ver o filho, está tentando ter contato com ele, está tentando manter aquele afeto. Quando o outro se afasta, simplesmente, e fica alegando que foi alienado, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação. Assim como as falsas denúncias ainda não são verdadeiras. Sim, e na fase adulta é possível que haja até uma qualidade de relacionamento melhor? Existem casos assim, sim. Existem casos que, eu não vou dizer que é 100%, porque não é. Se você cresce considerando seu pai um monstro, provavelmente você vai continuar achando ele um monstro, a não ser que algo aconteça na sua vida, mas existem casos em que a pessoa amadurece, acontece alguma coisa na sua própria vida, uma certa situação aproxima de novo aquela pessoa do genitor alienado e vira muito próximo, muito amigo, cria uma relação muito bacana e às vezes prejudica a relação com o alienador.
porque ela vai culpar aquela mãe ou aquele pai, aquela avó, aquele que impediu que essa relação bacana fosse durante toda a vida, daquilo, e aí prejudica essa relação criança-alienador. Doutora Luciana, e o projeto que nós estamos falando, Pais em Paz, qual a perspectiva que a senhora vê para ele? Ele pode se espalhar mais ainda Brasil afora? Porque ele transcende as questões do direito, né? da judicialização. Né? A gente está muito mais no campo aí da formação moral, a formação ética das pessoas que se unem para fazer uma família do que do direito propriamente dito. Né? Sim, claro. E eu acho importante, né, isso que a Beatriz colocou, né, que a gente frisa sempre, que é a individualização, né, a não generalização. Cada caso é um caso, cada caso será tratado de uma maneira especial e individualizada. Não há aqui uma generalização que só a mãe ou só o pai ou só houve alienação, porque também houve o abandono afetivo. E a ideia desse projeto, né, ela transcende o direito para criar justamente, restaurar esses laços que nos são tão caros, que nos são tão importantes, né, que a gente leva para a nossa vida adulta, né, que são esses laços familiares, esses laços parentais, né, e que a ideia é essa, por isso a ideia da conscientização, né, de você trabalhar com toda a sociedade para que se possa viver em paz. Doutora Beatriz, esse nosso problema que estamos discutindo aqui hoje, ele tem classe social? Não tem classe social, não tem religião, não tem raça, acontece em qualquer um, só não dá em poste, né? Ser humano que se relacione dá isso. Agora, também acho importante frisar que, às vezes, a pessoa que pratica isso tem razões. Tem lá na sua história mágoas, razões concretas para temer essa aproximação ou para não querer. Aquele cara não foi bem legal, ele foi agressivo, ele teve um abandono afetivo em determinada época, não foi o melhor pai do mundo, ou aquela mulher não foi a melhor mãe do mundo, está longe da perfeição, tem um monte de defeito. Mas seja lá como for, pai ou mãe, eu costumo dizer para os meus alunos que a gente tem que ser um pouco sobre-humano. Passar por cima daquele amor próprio ferido, daquela mágoa, daquele orgulho, para pensar no melhor para os nossos filhos. E ainda que tenha havido uma ausência, ainda que voluntária, de um pai ou de uma mãe, ou falhas, em determinada época da vida dos nossos filhos, é bom para os nossos filhos que ele participe, que volte, que resgate, que exerça, se ele não pode ser até aqui, que daqui em diante que possa ter essa convivência, que possa ter essa troca, porque isso faz muito bem. É muito recorrente a gente ouvir das meninas, por exemplo, que sofreram alienação parental, assim, o pai foi alienado, o quanto isso afetou enquanto mulher, nas relações amorosas depois, na sua autoconfiança. Então, tudo isso tem que ser considerado. Gente, o programa está super bacana, mas infelizmente o MP Cidadão de hoje, que teve a participação da promotora de justiça, a doutora Luciana Direito, da procuradora de justiça e subcoordenadora do CAU Cível, a doutora Cristiane Bernstein, e da psicóloga Beatriz Marinho Paula, fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão. Com relação ao tema de hoje, a palavra mágica é ética. Seja sempre ético nas suas relações. Um grande abraço e até lá.